Olá pessoal, William aqui, professor da Teamcode. Nesse vídeo irei mostrar um pouco da fase 6 do nosso curso regular de desenvolvimento de games e aplicações web mobile. Nessa fase iremos aprender uma nova linguagem de programação. Já conhecemos nas outras fases as linguagens de programação Python e JavaScript. Agora vamos aprender a linguagem Ruby. A linguagem de programação Ruby foi criada no Japão e foi inspirada na linguagem Python. Por isso, ambas possuem bastante similaridade. Ambas das linguagens possuem uma sintaxe de fácil aprendizado. O Ruby vem ganhando bastante espaço no desenvolvimento de jogos e aplicações web. Iremos também, nessa fase, utilizarmos a plataforma Ruby Warrior. Essa plataforma irá nos permitir criar pequenos jogos em 2D enquanto programamos em Ruby. A plataforma nos mostra um cenário onde temos o nosso personagem já com alguns inimigos postos à frente. O nosso objetivo aqui será fazer com que o nosso personagem atravesse todo esse cenário, passando por todos esses 4 inimigos sem morrer. Percebemos que a plataforma nos oferece algumas dicas. Essas dicas são extremamente importantes para entendermos o que devemos fazer para resolver o problema. A plataforma nos sugere que devemos utilizar 2 métodos para conseguir solucionar esse problema. Um é o método Health, que vai verificar o estado de saúde do nosso personagem, que está sendo representado por esse coração, com o número 20, ou seja, se chegar a 0, o nosso personagem morre. Não devemos deixar isso acontecer. E também utilizar, caso necessário, o método REST para recuperar 10% da nossa saúde. Agora que sabemos o que temos que fazer, poderemos desenvolver o algoritmo para resolvermos esse problema. Perceba que a sintaxe da linguagem de programação Ruby é bem similar à linguagem de programação Python, e ambas são orientadas a objetos. Perceba que estamos aqui com uma classe chamada Player, e dentro dessa classe temos um método chamado playTurn. Esse método sempre será executado quando clicarmos em Run para fazermos o teste da nossa programação. Como parâmetro desse método, temos o objeto que está instanciando a classe Warrior, que representa o nosso personagem. Ou seja, com esse objeto dentro desse método, poderemos manipular o nosso personagem para que ele cumpra o seu objetivo. Primeiro, precisamos verificar se o caminho está livre de inimigos. Para isso, vamos utilizar uma estrutura de decisão, o if. Se o nosso guerreiro sentir que o caminho está vazio, irá realizar uma ação. Se não, irá realizar outra. Qual ação devemos escolher caso o nosso guerreiro sinta que o caminho está vazio? Aqui dentro, vamos fazer uma outra verificação. Vamos verificar a saúde do nosso personagem. Então, se a saúde do nosso personagem for menor do que 20, significa que ele já recebeu algum dano desses inimigos. Então precisamos tomar alguma atitude. Se não, vamos tomar uma outra atitude aqui dentro. Sempre colocando o end depois de abrir um if, tá? Para depois não esquecer. Então já temos aqui a seguinte estrutura. Primeiro ele vai verificar se o caminho está vazio. Se o caminho estiver vazio, ele vai fazer uma outra verificação. Ele irá verificar se a saúde é menor do que 20, ou seja, se ele sofreu algum dano de algum desses inimigos. Se sim, então iremos utilizar esse método, o REST, para recuperar a saúde máxima do nosso personagem, que é 20. Se não, ele vai simplesmente caminhar para frente, caso a saúde dele já esteja no máximo. Então, error.walk. Mas se ele não sentir que o caminho está vazio, ou seja, se ele detectar que tem um inimigo à sua frente, então ele precisa atacar esse inimigo para que ele consiga vencer e seguir adiante. Então aqui
warrior.ataque. Vamos fazer o teste desse algoritmo. Clicando em Run. Ele está sendo atacado pelo inimigo, mas também está atacando. Depois que o caminho ficou livre, ele começa a recuperar sua saúde, que foi o que programamos. Continua caminhando, encontrou o próximo inimigo, está atacando e sofrendo dano desse inimigo. Venceu o inimigo, torna a recuperar a saúde. Perceba que a saúde caiu e agora está voltando. E continua caminhando à frente. Ou seja, está fazendo exatamente como programamos. Quando ele sente que o caminho está vazio, ele vai para frente. Quando ele encontra um inimigo, ele ataca esse inimigo. Mas como esse inimigo também ataca ele, a saúde dele vai diminuindo. Quando ele vence o inimigo, ele recupera a saúde. Depois de vencido o inimigo, ele torna a caminhar para frente. E assim resolvemos esse algoritmo.